Meus irmãos, como os irmãos sabem, a nossa igreja no Brasil está em campanha de oração pedindo para o Senhor batizar no Espírito Santo. Os batismos com o Espírito Santo estão ficando raros, estão ficando muito escassos, e a identidade pentecostal pode se perder. Mas ainda tem fogo aceso em alguns corações. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não podia se apagar. E o fogo é um emblema, é um símbolo da ação do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja uma tocha de fogo. Ele é uma pessoa. Agora, a tocha de fogo representa, simboliza o ardor, o impulso, o fogo do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Meus irmãos, hoje, com a ajuda de Deus, nós queremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, para incentivar os irmãos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado, busque. Esse é o objetivo do culto de hoje. Nós vimos no texto bíblico, em Atos, que o batismo com o Espírito Santo é tão importante, em Atos 1, que Lucas, que escreveu Atos, ele disse que foram as últimas palavras de Jesus. Quando Jesus foi subindo para o céu, ele disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, meus amados irmãos? Poder. Revestidos. E ele disse: olha, fique em Jerusalém, porque João batizou com água. Atos 1:5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo nestes dias. Então é tão importante que quando Jesus foi subindo, ele lembrou essa promessa. E ele mandou que os crentes buscassem, ficassem em Jerusalém, orando, buscando, pedindo, rogando. Uma coisa que Jesus mandou fazer, irmão, não é brincadeira. Ora, foi a última coisa que ele falou quando ia voltando para o céu. Então é uma coisa muito importante, muito séria. E a igreja tem negligenciado. O cristianismo está em crise. E mais era para estar pior. Não está pior, porque o século XX foi o século do derramamento do Espírito Santo. É chamado século pentecostal. Os irmãos imaginem se Jesus não tivesse feito o que fez no século XX. Onde estaria a igreja? O pentecostalismo influenciou, foi um movimento que não ficou só entre nós, pentecostais clássicos. O pentecostalismo invadiu toda a cristandade, todo o cristianismo foi influenciado pelo pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus e de outras igrejas antigas, pentecostais. Invadiu todos os ramos, invadiu batistas, presbiterianos, invadiu metodistas, invadiu episcopais, até católicos romanos. O pentecostalismo invadiu tudo e vivificou a tudo. Imagina, pastor Aurélio, se o século XX não tivesse sido o século do Espírito Santo, como é caracterizado já nos mais recentes livros de história da igreja. Imagina. Se não existisse o movimento pentecostal, hoje, com o movimento pentecostal está na situação que está, imagine se não tivesse havido o derramamento do Espírito Santo, que influenciou o cristianismo todo. Até no Oriente, o cristianismo ortodoxo também foi influenciado. Na Romênia, todas as igrejas orientais têm grupos de pentecostais dentro das próprias igrejas.
Glória a Deus. Mas, irmãos amados, nós vemos aqui que Jesus diz, capítulo de Lucas 24, é só voltar um pouquinho, Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, Jesus chama o batismo com o Espírito Santo de promessa de meu Pai, por favor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem diz amém? Amém? Jesus chama o batismo no Espírito Santo de promessa do Pai. Nós vamos daqui a pouco chegar lá, porque o batismo com o Espírito Santo é chamado de promessa do Pai. Mas o que eu quero falar hoje é que o batismo com o Espírito Santo é para quem já é crente, é para quem já é salvo. Criou-se uma teologia equivocada, eu não vou dizer herética, para não ferir os meus irmãos de outros grupos religiosos, tradicionais, por quem temos um grande respeito. Mas criou-se uma teologia equivocada, é o mínimo que podemos dizer, de que o batismo com o Espírito Santo é a conversão. O batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. Não, o batismo com o Espírito Santo, todo crente é batizado. Na hora que aceita Jesus, já é batizado com o Espírito Santo. Mas falou em línguas? Não, não precisa. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Não, não é. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Primeiro você recebe a salvação, para depois receber o batismo no Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo bem? Batismo com o Espírito Santo é para quem já é salvo, é para quem já é regenerado, é para quem já é nascido de novo. O batismo com o Espírito Santo não é a regeneração, não. A regeneração, ela é na hora que você aceita Jesus. Ô pastor, e a pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo no mesmo dia e na mesma hora? Pode ou não pode? Eu já vi. Já vi pessoas aceitarem Jesus, e na hora que aceitou Jesus, Jesus batizou com o Espírito Santo. Isso acontece muito em épocas de avivamento. Quem é crente aqui mais antigo já viu isso. Jesus batizar na hora, a pessoa se entregar para Jesus, e às vezes já vem falando línguas. Então, são as duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Mas Jesus só batizou porque ele já era crente. Mesmo antes de vir à frente, pastor, e a pessoa pode se converter no banco antes de vir à frente? Pode ou não pode? Quando ele vem para frente é só para dar o sinal, mas o Espírito Santo já operou no coração dele lá. Então, irmãos, primeira coisa que a igreja precisa resgatar, porque está sendo atacada pelos cessacionistas. O que são os cessacionistas? São aqueles que dizem que os dons cessaram. E está aí na mídia, e muitos jovens que nasceram na Assembleia de Deus, muitos jovens que eram pentecostais, pelo menos em tese, pelo menos de nome, mas talvez por falta de doutrina foram arrastados por esse equívoco, para não chamar de heresia. Esse equívoco. Aí agora é admitida, doutor, não, eu não sou mais pentecostal, porque o batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão. Todo mundo que se converte é batizado. Não. Vou provar pelas Escrituras que você pode ser convertido, salvo, sem ser batizado com o Espírito Santo. É outra história. Vamos ver, irmãos, se os crentes, os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos? Me ajude a pregar. Ou eles foram salvos no dia de Pentecostes? Vamos raciocinar. Eles já eram salvos, ou foram salvos no dia de Pentecostes? Já eram salvos. Pedro já era salvo, Maria já era salva, aquelas mulheres benditas já eram salvas, João já era salvo, Tiago já era salvo. Ou não era? Era ou não era? Então, o batismo com o Espírito Santo não é a salvação, não é a conversão. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente, a posteriori. Glória a Jesus!
E por falta desse conhecimento, nós temos perdido muitos jovens que não têm esse conhecimento, não têm a doutrina. E a culpa é nossa, de nós pastores, que temos negligenciado, achando que todo mundo já sabe, deixou de falar. Não, todo mundo já sabe. Sabe não, se soubesse não se desviava, se soubesse não mudava. A culpa é nossa. Vamos fazer, como disse, né, aquela oração de outras denominações cristãs, que minha culpa, minha tão grande culpa. Não é fazer como o padre que foi, disse que ele gostava muito de dinheiro, e ele sempre carregava o dinheiro do bolso da batina por dentro, nos bolsos assim. Aí ele esqueceu de trazer o dinheiro, e na hora que foi dizer minha culpa, minha tão grande culpa, quando bateu no bolso, cadê o dinheiro? Disse, minha tão grande culpa. Glória a Deus. Saiu procurando onde era que estava o dinheiro. Então, meus amados irmãos, minha culpa, minha tão grande culpa. Que não falamos, não ensinamos. E aí, essa geração mais nova é engambelada pelos sensacionistas de plantão, que estão quais lobos com a boca aberta para engolir as ovelhas. Mas o sangue de Jesus tem poder. E a palavra de Deus é poderosa. O batismo com o Espírito Santo não é salvação, não é a conversão, nem é a regeneração. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente. João 15:5. Jesus falando com quem? Evangelho de São João 15:5. Com quem Jesus está falando? Com quem? Com os seus. João 14, 13, 14, 15, 16, 17. Só tem Jesus e os discípulos. Foi depois da ceia. João 13, 14, 15, 16, 17, é só Jesus, são 5 capítulos que Jesus pregou na Santa Ceia, do culto de ceia que ele fez, até o Jardim das Oliveiras. Ele passou 5 capítulos de João, aqueles 5 capítulos, pastor Aurélio, é na noite da ceia. Da ceia para o jardim, Jesus falou aqueles discursos maravilhosos, que só João escreveu. Bendito seja Deus. Jesus disse no capítulo 15, falando com os discípulos, 15 versículo 5, por gentileza. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou o quê? A videira, e vós quem? Ele estava falando com quem quando ele disse vós? Com os seus discípulos. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto. Jesus disse, olha, eu sou a videira e vocês são as varas. Quer dizer que Jesus já os tinha salvo, porque eles já estavam inseridos em Cristo. Eles já eram cristãos. Não tinham sido batizados no Espírito Santo, mas eles já estavam em Cristo. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são as varas. Quem estiver em mim e eu nele, vai dar fruto. Eles já estavam em Cristo, eles já estavam salvos, eles já estavam na videira. Mas ainda não eram batizados no Espírito Santo. São João 15:3, mesmo capítulo, o mesmo discurso do Senhor Jesus. São João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí, isso foi antes de Pentecoste. Jesus disse, vós já estáis limpos. Vocês já são salvos. Vocês já estão purificados. Ô pastor, e o sangue de Jesus não ia ser derramado? Sim, o sangue de Jesus ia ser derramado, mas eles já criam no Cristo que ia derramar o sangue. Vós já estáis limpos. Eles já eram purificados, eles já eram crentes, regenerados pelo poder da palavra de Deus. Mas não eram batizados com o Espírito Santo. Vamos ver São Lucas 10:20. Aí já não foi na noite, foi antes um pouco da noite da Páscoa, da noite da primeira Santa Ceia. São Lucas 10:20. Olha que coisa seríssima. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O nome dele já estava escrito no céu. Quem é que tem o nome escrito no céu? O salvo.
Quem não é salvo não tem o nome escrito no céu. Esse povo já era salvo ou não era? Antes do Pentecoste, já era salvo ou não era? Jesus disse, o nome de vocês já está escrito no céu. Então eles já eram crentes, já eram regenerados, já eram salvos. Não só é salvo quem é batizado com o Espírito Santo, não. Se você creu em Cristo como seu Salvador, seu nome já está registrado no livro da vida. E se Jesus vier, você vai. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Se Jesus vier, eu vou? Vai. Que o batismo com o Espírito Santo não é salvação, é uma experiência adjunta, é uma experiência subsequente, é uma experiência a posteriori. Mas você já é salvo, o nome dele já estava no céu, no livro da vida. São João 17:16. Para andar mais rápido, São João 17:16. Jesus orando por eles, a oração sacerdotal de Cristo. Isso foi lá no Monte das Oliveiras. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Não são, né? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Isso aqui foi a oração, aliás, não foi ainda... Eu acho que já foi no Monte das Oliveiras. Jesus disse, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo. Quer dizer que aqueles crentes já não eram mais do mundo. Antes do Pentecoste, eles já não eram mais do mundo. Já eram salvos. Diga glória para Deus por isso. Eram salvos. Jesus disse, eles não são do mundo. Glória a Deus. Jesus já tinha feito deles pregadores. São Mateus capítulo 10, por gentileza. Jesus já tinha até consagrado eles para a obra. São Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Glória a Deus. Observe aqui que Jesus já tinha consagrado eles a obreiro. Já eram obreiros, já tinham sido apóstolos, já tinham sido designados apóstolos. Como é que Jesus vai designar uma pessoa para obreiro sem ele ser salvo? Tem cabimento? Tem cabimento separar uma pessoa para ser pastor sem ele ser salvo? Não cabe nem na cabeça de um doido. Não cabe não. Eles já eram salvos. Quando você ouvir dizer que o batismo com o Espírito Santo é a salvação, não crê não. Porque a salvação não é pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência a posteriori. É algo que vem depois de ser salvo. Pode vir no mesmo dia, mas sempre a salvação vem na frente. Por exemplo, Cornélio foi salvo e batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. Foi ou não foi, Cornélio? Foi. Mas antes de ser batizado com o Espírito Santo, certamente ele creu em Cristo. O coração dele foi purificado pela fé, como disse Pedro. Ou como disseram os apóstolos, que os corações deles foram purificados pela fé. Na hora que creram, Jesus lavou com seu sangue. Jesus lavou pela palavra. E Jesus batizou na mesma hora com o Espírito Santo. Mas sempre primeiro a salvação. Então se você ouvir dizer, não, o batismo com o Espírito Santo é a salvação, todo crente que aceita Jesus é batizado com o Espírito Santo. Não, não aceite isso, porque é antibíblico. Agora se disser assim, já tem o Espírito Santo, eu aceito. Porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Ô irmão, e o crente que não é batizado, ele já tem a presença do Espírito Santo nele? Sim ou não? Sim, já tem a presença. Todo crente salvo, ele já tem a presença. Já é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita nele. Já é o templo do Espírito Santo. Já é o santuário do Espírito Santo. Na hora que se converte, o Espírito Santo entra. E quem foi que converteu o pecador? Quem é que convence o pecador? Quem convence? É o Espírito Santo. O Espírito Santo já está ali no ouvido dele, no coração. Quando ele abre, o Espírito Santo, pum, toma posse. O Espírito Santo já fez morada. Mas esse povo já salvo, olha, irmãos, prestem atenção. Nós não estamos com falácia.
Nós não estamos com sofismas, nós estamos com a palavra de Deus simples. Eles já estavam na videira, eles já não eram do mundo, o nome deles já estava onde, igreja? Escrito onde? No céu, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Já estavam limpos, Jesus disse, vós já estáis limpos, mas não era batizado. Não podemos fugir dessa realidade. Pegar outros versículos e tentar trincar ou truncar para confundir, não, sejamos honestos. É feio ser desonesto. E desonestidade não é só com dinheiro, não. Desonestidade é muito abrangente. Não é só com dinheiro que a pessoa é desonesta. Se você apresenta uma ideia falsa, você também está sendo desonesto. Aleluia! Então, vamos ver se vocês aprenderam e os que estão em casa, consequentemente. Os discípulos antes do Pentecoste eram ou não eram salvos? Foi fraco. Eu sei que a maioria deixou para tomar café depois do culto. Era ou não era, igreja? Eram salvos ou não eram? Eram salvos. Dizer, professor, que não eram salvos é um crime. Porque está aqui. O senhor é professor de teologia, pastor Maurício. Dizer que não eram salvos, não, só foram salvos no Pentecoste, diga isso não. Quando a gente mentia, quando era menina, minha avó dizia, meu filho, não minta não, que vai cair um curisco na sua cabeça. Uma pessoa que disser que os apóstolos e os discípulos de Jesus não eram salvos, só foram salvos no dia de Pentecoste, vai cair o que na cabeça dessa pessoa? Um curisco. Vai cair um curisco. Glória a Jesus. Quem alcançou essa história? Ou só fui eu que sou matuto? Quem alcançou essa história que dizia que quem mentia caiu um curisco na cabeça? Tem um bocado. Tem um bocado até que está com a cabeça ferida até hoje. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, primeira coisa. Segunda coisa. O batismo com o Espírito Santo, Jesus mesmo, eles salvos, Jesus falou que o Espírito Santo viria, já estava entre eles, mas no dia de Pentecostes ele viria de uma forma especial. São João 16, por gentileza, versículo 7. Eles já tinham salvação, já estavam purificados, o Espírito Santo já estava entre eles. E Jesus ainda prometia mais coisa. São João 16 e 7, por gentileza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quem diz amém? Todavia, digo-vos a verdade. Isso aqui foi na sala da Santa Ceia. O maior sermão de Santa Ceia foi esse, irmão. Isso aqui foi depois da ceia. Só que Jesus celebrou a ceia primeiro e depois deu o sermão. Foi um sermão enorme, foi um sermão longo. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Foi tudo no culto de ceia. Olha. No dia que Deus me der essa graça, eu vou pregar também, assim, no dia de ceia aqui. Glória a Jesus. Porque não deu ainda. Glória a Jesus. Aleluia. Entrou de noite adentro o sermão de Jesus. Jesus disse, olhe, vocês já são salvos, vocês já estão em mim, o Espírito Santo já está entre vocês, mas eu vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo precisava vir, o Espírito Santo precisava descer, glória a Deus, para fazer uma obra grande, uma obra excelente, apesar que ele já estava na terra, ele já estava atuando. Jesus disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito Santo já estava atuando, mas não era o batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus prometeu que quando esse batismo viesse, ia acontecer algumas coisas espantosas. Por favor, São João 7, 38 e 39. Jesus falando com os seus discípulos também. São João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus disse, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva
correrão do seu ventre. Em umas traduções mais modernas dizem correrão do seu interior. Mas no grego é ventre mesmo. Eu fui procurar no grego, os irmãos que entendem grego, eles me disseram que é koilia, que representa a cavidade inferior do ser humano, do ventre. É a parte inferior do ventre. Por que Jesus disse do seu ventre e não disse do seu coração e não disse da sua alma? Não é que o Espírito Santo fica na barriga, é porque as forças do ser humano, elas se concentram no abdômen. Se você perder a força do abdômen, você perde toda a força, porque quem faz todas essas manobras, você pode ter até força nas pernas, mas se você perder por isso ou por aquilo o abdômen, a força dos músculos, você pode ver, qualquer coisa que você faz, quais são os músculos que endurecem primeiro? Que enrijecem? Os do abdômen, não é assim? Porque representa a força. Não é que o Espírito Santo está localizado no ventre, mas fala da força que a pessoa tem. Glória a Deus. Jesus disse, olha, vai chegar um tempo que de dentro de vocês vai jorrar um rio de águas vivas. Aleluia. Aí João explica que Jesus disse isso. Isso aqui do versículo 39 é uma glosa. O que é uma glosa? É uma explicação. É uma nota explicativa. É uma glosa. Aí João disse isso, disse ele, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Haviam de receber, haviam. Já era salvo, mas ainda havia, ainda ia acontecer, ainda seria uma coisa futura, que se cumpriu no dia de quem, meus amados irmãos? Pentecostes. Por isso que nós recebemos o nome de pentecostais. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus disse que iria sair do ventre? Porque é do ventre onde você faz força, é onde você tem sustentáculo para fazer. Se você tiver com um problema no ventre, você não tem força para fazer nada. Fala da força. Jesus disse que esse rio ia dar força à igreja. Esse rio que sairia do ventre, das entranhas, ia dar condições da igreja vencer o inferno, da igreja vencer o mundo, da igreja vencer o Império Romano. Esse rio que ia sair de dentro deles. Glória a Deus. Essas águas, o Espírito Santo é comparado com essa água, ele é comparado com chuva, ele é comparado com esse rio que dá força. Um rio tem muita força, tem ou não tem, irmãos amados? Tem. Essa energia que nós estamos desfrutando aqui, ela vem de Paulo Afonso e é gerada pela força da água do Rio São Francisco. O rio tem muita força, o rio faz coisa. Irmão, um rio, ele faz o que eu nunca esperava que água fizesse o que fizesse. Em 2010, houve uma enchente aqui nas Alagoas, e nós lá de São Miguel, os meninos conseguiram muita coisa, e nós enchemos um caminhão e saímos distribuindo aqui pelas cidades da enchente, e nós fomos a Branquinha. E lá em Branquinha eu vi o que eu nunca pensaria de ver: o trilho do trem torcido como se fosse um arame. O trilho do trem. Quebra-angulho também, torcido, irmão, assim, ó. Eu digo, o que foi isso? A água torceu, pastor Geraldo, o trilho do trem. Ficou torcido como se fosse um arame. A água tem força. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo, não adianta o diabo se atravessar, porque a força da água do Espírito Santo dentro do crente torce toda a força de Satanás. Irmão, o mundo está com o diabo está forte demais. A maldade está prevalecendo, a mentira está prevalecendo, as ideologias contrárias estão prevalecendo. Parece que o diabo venceu. Quando você vê, parece que o diabo venceu, mas não venceu não, porque se Jesus derramar o Espírito Santo, esses trilhos de ferro vão ser retorcidos. O rio de Deus vai torcer esses trilhos. O segredo é a gente ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vence tudo. Irmão, o Império Romano, irmão, era uma potência. Perseguiu os crentes, matou os crentes, mas a igreja era cheia de quê? Do Espírito Santo. Torceu tudo, derrubou o Império Romano. O Império Romano se tornou cristão. O mundo se tornou cristão. O que era aquilo? Era a força deles? Crentes pobres, contra César, contra o imperador de Roma. Que força foi essa que fez a igreja vencer? Que força foi essa que fez a igreja vencer um império que tinha força política, que te mandava prender, que mandava matar, que mandava
acabar com as igrejas. Que força foi essa que fez a igreja vencer? Foram eles mesmos? Foi a força deles mesmos? Foi o quê? O Espírito Santo. Torceu os trilhos, derrubou muro, derrubou tudo, e a igreja passou e chegou até nós, pela santíssima graça de Deus. Então a força que Jesus disse, vai sair um rio, fala de força. Fala de uma força invencível. Uma força que ninguém pode vencer. Um crente cheio do Espírito Santo é como um rio, cheio, transbordando. Sai da frente, que o rio de Deus vai passar. O rio de Deus vai arrastar tudo. O rio de Deus vai fazer o estrago na seara dos filisteus. Sai de dentro. As trevas estão vencendo porque nós não estamos cheios. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, ela vence. Ela vence. Isso que está acontecendo aí, que até entristece a gente, né? Tem dia que a gente começa triste. Meu Deus, o mal prevalecendo, a mentira prevalecendo, as ideologias estranhas prevalecendo, o mal prevalecendo. Ele só vai prevalecer até a igreja ficar cheia do rio do Espírito Santo, do rio de água viva, do rio que jorra para a vida eterna. São figuras de linguagem. Isaías 32, de 15 a 18. Por isso que a Bíblia chama de promessa do Pai, porque já vem sendo prometido pelo Pai há muito tempo, irmão. Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, esperando a promessa de quem, meus amados irmãos? Meu Pai, porque o Pai já vinha prometendo. A promessa do Espírito Santo não foi Jesus quem trouxe. O Pai já havia falado desde tempos imemoriais, que o Pai já vinha prometendo esse tempo do derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas celestes. Olha Deus prometendo pela boca do profeta Isaías 32, 15 a 18. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas quando é que isso vai acontecer? Versículo o 15, olha aí, quando é? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Se o Espírito for derramado lá do alto, por isso que tem um hino que diz, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Se essa chama vier do alto, o que é que vai acontecer? Como chuva. Uma hora ele é comparado com fogo, e outra hora ele é comparado com chuva, com água. Uma hora é com rio, outra hora é com água, com chuva. Outra hora é comparado com o vento. Outra hora ele é comparado com óleo. São símbolos, são figuras do Espírito Santo. Diz aqui, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto, o que é que vai acontecer com o deserto dos corações? Ficará fértil. Se tornará em campo fértil. Por que é que está essa esterilidade tão grande? A gente não vê os frutos, a gente não vê as mudanças, a gente não vê, só vê pedra seca nos corações, só vê areia seca nos corações, só vê tamiaranas, só vê chique-chique, macambira. Por que a gente só está vendo essas coisas e não está vendo um campo fértil? Porque está faltando um derramamento do Espírito. Porque quando o Espírito do alto for derramado, o deserto vai ser transformado num campo fértil. Aleluia! Isso vai atingir primeiro os crentes, e dos crentes vai passar para os não crentes. Primeiro atinge a igreja. Depois que essa chuva atinge a igreja, ela vai atingir a sociedade. Vai influenciar a sociedade. Vai influenciar. A força do mal vem, mas o rio de Deus vai. A força do mal vem para destruir, e a força do rio de Deus vai para botar o mal para trás. E a chuva vai fazer o deserto se transformar num campo fértil. E o campo fértil vai ser reputado por um bosque. Bosque fala de lugar de árvores, floresta,
plantas grandes, exuberantes, bonitas, a beleza vai se estabelecer. Esse mundo está feio, esse mundo está desértico, porque está faltando o derramamento do Espírito lá do alto. Aí diz o versículo 16: então o juízo habitará no deserto e a justiça morará. Por que é que está faltando juízo? Aqui fala de sentença justa, porque os juízos de Deus, as sentenças de Deus não estão operando, a justiça não está operando, a paz não está operando, o repouso não está operando. Por quê? Porque está faltando o derramamento do Espírito. Mas quando o Espírito é derramado, tudo muda. É isso, a lição é essa. Quando o Espírito é derramado, tudo muda. O impossível acontece. O deserto vai ser reputado por um campo fértil. E se já era campo fértil, vai ser transformado num bosque. É uma progressão geométrica. O que está deserto vira campo fértil. E o que já era fértil vai virar floresta. Árvores belas, frutíferas. O que está ruim fica bom. E o que está bom fica melhor. O deserto vira campo fértil e o campo fértil vira bosque. Mas isso depende de um derramamento. Isso depende de um derramamento do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Então por isso que Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, buscando, orando, até que do alto vocês sejam revestidos, porque depois que vocês forem revestidos, não tem quem possa com vocês. Se vocês forem sem esse revestimento, não vai dar em nada. Mas se vocês forem com esse revestimento, o deserto vai ser transformado em campo fértil. E o campo fértil vai ser transformado em bosque. É figura de linguagem. Quer dizer que as coisas vão melhorar, vão mudar. O derramamento do Espírito muda tudo. Glória ao Senhor Jesus, igreja. Jesus compara o batismo com o Espírito Santo também. Ele compara com uma dinamite. O batismo com o Espírito Santo, vamos ver em Atos 1:8, por favor. Atos 1:8. Atos 1:8, por gentileza. Lê na tela que fica melhor, para não perder tempo. Mas recebereis virtude do Espírito Santo. Mas eu gostaria que alguém lesse na NVI ou em outra tradução. Essa Bíblia antiga diz virtude, mas no grego a palavra melhor é essa outra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eles já eram salvos quando Jesus disse isso? Me ajude a pregar? Eram ou não eram? Já tinha o nome escrito até onde? No céu. Jesus disse: olha, mas vocês vão receber poder. E se você for procurar a palavra poder no grego, é dínamos ou dunamis. De onde vem a palavra dinamite? A palavra dinamite vem dessa palavra grega. A palavra dinamite vem dessa palavra grega. Jesus disse: olha, o Espírito Santo, quando vier com vocês, ele vem como dunamis, poder. Essa palavra poder no grego é tão forte que ela é uma força que é capaz de vencer tudo. Irmãos, com que é que se explode pedras? Me ajude, por gentileza, a entender melhor. Com que é que se explode pedras? E a palavra dinamite vem dessa palavra grega, dunamis. Quer dizer que o batismo com o Espírito Santo, o real batismo com o Espírito Santo, quem recebe ele, recebe dinamites para explodir tudo que Satanás construiu. Uma irmãzinha cheia do Espírito Santo, um irmãozinho cheio do Espírito Santo, ele tem dinamite de Deus para explodir toda a construção de Satanás, toda a obra de Satanás. Ele tem poder. Dínamos. Recebereis dínamos. Pode até ser simples, mas uma mulher cheia do Espírito Santo é uma dinamite, é um perigo. Essa mulher é um perigo. A patroa é ateia. Vamos fazer uma hipótese. A patroa é ateia, o patrão é ateu, e os meninos, graças a Deus, já são ateus também. Não é assim que eles dizem? Aí tem uma crente que trabalha nessa casa. O menino adoece. O doutor diz: desengano, a família rica, ateia, mas nessa hora tem lá o quê?
uma mulher com a dinamite na mão. Dona fulana, esse menino vai ser curado. Vem, irmão, ore. Oxe, a senhora não é ateia? Eu era ateia, mas agora eu sou à toa. Glória a Jesus. Aí a crente com a dinamite ora. Jesus cura a criança. Ela tem uma dinamite na mão do poder, ela é batizada, ela é cheia, ela profetiza. Quem é que pode com essa dinamite? Uma mulher simples. No trabalho, se todo crente tivesse a dinamite, irmão, quem é que vai poder com essa igreja? O problema é que nós estamos sem a dinamite. Se estivermos, a palavra recebereis poder, quer dizer, vamos traduzir a miúdos, recebereis dunamis, dinamites de Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Você é cheio do Espírito Santo, revela, chega, olha, Deus me falou isso assim, que está acontecendo com a senhora, a mulher é ateia, o homem é ateu, mas como foi? Vai vencer ou não vai? Vai convencer ou não vai? Convence. Revelações, dons, curas, milagres, maravilhas. Irmão, não tem quem possa com isso não, irmão, não tem quem possa. Palavras podem ser combatidas, mas fatos não podem ser combatidos. Contra palavras há argumentos, mas contra fatos, pastores, não tem argumento. Jesus não prometeu tanto palavra, ele prometeu poder, 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 poder. Então você precisa ter esse poder. Se a igreja tiver esse poder, a igreja vai longe. Ela tem dinamite de Deus. Idolatria, feitiçaria, ateísmo, materialismo, tudo isso, o poder do Espírito Santo derruba. Derruba, mas derruba mesmo, irmão. Perón, o tempo que mais o evangelho cresceu na Argentina foi no tempo de Perón. Já ouviram falar de Perón? Tem até os peronistas lá até hoje na Argentina. O Perón tinha uma ferida na perna, chamada sarou, morreu. É aquela ferida que o pessoal tinha uma superstição, que dizia que se ela fechasse, a pessoa morria. E a pessoa preferia ficar com ela aberta para não morrer. É melhor ficar com a ferida do que morrer. O Perón, ninguém sabia, pastor Alberto, que ele tinha essa ferida. Só as pessoas mais íntimas. O secretário, os assessores era que sabiam, ele não queria que o povo soubesse. Ele andava com dificuldade, mas não explicava o que era. Mas Deus revelou a um pregador, um pastor dos Estados Unidos, que queria fazer uma cruzada na Argentina, no ginásio, no maior, ginásio não, estádio de Buenos Aires. Na década, eu acho que de 40 para 50, mais ou menos isso. Eu tenho o nome dele em casa. Vocês depois procurem pentecostalismo na Argentina, que vocês na internet vão achar. Quem foi esse homem? Estou esquecido o nome dele. Aí Deus revelou para ele que o presidente tinha uma ferida na perna. E ele falou com o assessor do presidente, salvo o melhor juízo, porque faz muitos anos que eu li. Eu sei que o pregador americano conseguiu falar com Perón. Irmão, naquele tempo a religião católica era a religião oficial da Argentina. Não podia os prédios públicos serem usados por protestantes. Era proibido por lei, porque a igreja do Estado, não sei se é até hoje, alguém pode me ajudar se ainda é, mas até pouco tempo era a religião oficial. O Estado era proibido de ajudar pessoas de outras religiões. Mas, irmão, o pregador, Deus revelou a ferida na perna do Perón e disse: eu vou orar pelo senhor, o senhor tem uma ferida na perna e o Senhor vai te curar. Fez a oração, a ferida sarou e foi feita a maior cruzada evangelística da Argentina até hoje, no maior estádio de Buenos Aires. O que é isso? O que é isso? Dinamite. Derrubou o império, derrubou uma barreira, derrubou um obstáculo. Por isso que Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma igreja que tem dons, irmã Maria, ela tem dinamite para explodir qualquer coisa. Quando você vê a palavra poder, você vai lembrar de que a partir de hoje? Que quer dizer poder no grego, dínamos. De onde vem hoje a palavra o quê? Dinamite, que explode tudo e derruba tudo. Quem tem poder derruba tudo. Não é para derrubar o bem, é para derrubar o mal.
A idolatria, a feitiçaria, o ateísmo, as ideologias, tudo é derribado quando a igreja está cheia do poder. Aleluia. Mas, irmão, o anticristo está tomando conta do mundo. O anticristo está mudando a mente das pessoas. O anticristo está domando tudo. Não tem problema. O segredo é nós termos poder. É nós termos poder. É nós termos poder. Tinha um velho hino pentecostal que dizia: uma palavra revestida de poder. Uma palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal. Vocês estão lembrados de Paulo? Como foi que Paulo ganhou aquele povo para Jesus nas 4 viagens missionárias? É que ele tinha palavra, mas junto com a palavra ele tinha poder. Uma pregação com poder, nem sei, até o presidente se converte. Uma palavra com poder. O Perón não se converteu, mas deixou fazer a cruzada. Disse, chamou os assessores, se esse homem é para pregar aqui onde ele quiser. E ele fez uma convocação, houve muitas curas, muitos milagres na Argentina, muitas salvações, e foi daí que a igreja da Argentina começou a andar. Infelizmente, faltou doutrina. E o irmão sabe onde não tem doutrina, a igreja não vive só de cura. As curas são sinais, mas a igreja vive da palavra. Se você pregar para as pessoas, fizer milagre, e depois não der doutrina para elas, elas voltarão para tudo. Foi o que aconteceu com a nossa querida Argentina. Faltou doutrina. Foi o contrário do Brasil. O Brasil, a igreja só está de pé até hoje por causa da doutrina. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos encerrar. Porque terça-feira a gente vai terminar, acho que 8h30, por aí assim, porque diz que 9h todo mundo já tem que estar chegando em casa para não... Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus chama essa experiência de batismo. Vamos ler Atos 1 e 5. A gente já está caminhando para o fim. Não vai dar tempo de dar a doutrina toda, mas eu estou muito contente com o que Deus está falando hoje aqui e edificando a sua igreja. Atos 1 e 8. Atos 1 e 5, por favor. Atos 1 e 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A expressão batismo com o Espírito Santo, ela aparece 3 vezes. Pelo menos 3 vezes, fora as repetições dos evangelhos sinóticos. Ela aparece por João Batista, e ela aparece pelo Senhor Jesus, e ela aparece pelos apóstolos. João disse, eu batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia, quando Jesus ia subindo para o céu, Jesus disse, sereis batizados com o Espírito Santo. Foi assim ou não foi? Não muito depois desses dias. E quando foi no dia, quando Pedro foi dar a resposta à igreja de Jerusalém, porque tinha batizado os gentios, ele disse, irmãos, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre nós no princípio, e eu me lembrei do dito do Senhor, sereis batizados com o Espírito Santo. Por que nós chamamos essa experiência de batismo? O que é o batismo? Olhe para cá, vou encerrar já porque as horas já estão terminando. A palavra batismo quer dizer imersão. A palavra batismo no grego quer dizer imergir. Por quê? A prova é que batismo no grego é imergir, que a igreja grega, a igreja de origem grega russa, a ortodoxa armênia, a ortodoxa grega, ela batiza criança, mas ela batiza mergulhando. Porque no grego a palavra batismo significa imergir, molhar todo. Aleluia. Jesus disse, sereis batizados, quer dizer, vocês vão ser imergidos, vocês vão ser mergulhados, vocês vão ficar cobertos por cima, por baixo, de um lado e do outro, vocês vão ficar totalmente dominados. Batismo é imergir, é molhar todo, é se esconder debaixo da água.
você vai ficar dominado pela água. Você não apenas vai carregar a água, mas você vai ficar debaixo da água. Por isso que Jesus disse: sereis o quê? Me ajude, por favor. Sereis o quê, irmãos? Batizados com o Espírito Santo. Para encerrar, o que foi agora? O problema é esse. Pastor, e por que Jesus não está batizando? Eu vou explicar. Vamos ver Atos primeiro, para a gente encerrar. Vai ser, eu creio que essas as últimas referências. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Jesus disse: não se ausentem de onde? De onde, igreja? Jerusalém. Não se ausentem. Mas espere. Foi assim ou não foi? Espere a promessa de quem? Que é o batismo com o Espírito Santo. Depois nós vamos aprender porque é chamada promessa do Pai, que não deu para hoje. E como é que se espera essa promessa? Como é que se espera essa promessa? Pastor, como é que espera essa promessa? Ah, já sei, pastor. É batendo papo na internet, procurando saber da vida de todo mundo, visitando os Instagrams, visitando os Facebooks, visitando o WhatsApp, visitando outras coisas que eu nem sei mais que vão aparecendo a cada dia. É assistindo novela, né, que se espera o batismo com o Espírito Santo. Brincando de boto. Não, irmãos. Não estou dizendo que essas coisas são pecados em si. Não estou dizendo, por favor, não me interpretem como um troglodita. Às vezes é necessário fazer uma pesquisa, é necessário conversar com alguém, é necessário procurar saber alguma coisa, mas para receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que fazer isso aqui. Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém? Ficaram esperando, mas fazendo o quê? Leia agora 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas de Tiago. Para o que eles estavam fazendo? Eles estavam jogando dominó. Ah, não, era baralho que eles estavam jogando. Era? Videogame. Videogame. Tiago com um videogame e João com outro, e a Virgem Maria também. Eu quero brincar também. Era isso que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Leia agora o versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Por que Jesus não está batizando? Por que Jesus não está batizando com profusão? Ele está batizando. Esse mês aqui no estado de Alagoas, ele batizou quantas pessoas? Quem sabe dizer? No mês de fevereiro para cá, parece que foram mais de umas 300 pessoas que receberam o batismo. Pelo menos que a gente contou no estado, umas 300 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas por que Jesus não está batizando mais? Porque nós não estamos orando. Diz que Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, as mulheres, disse que elas ficavam o quê? E todos estes perseveravam o quê, irmãos? Unanimemente em quê, irmãos? Oração e o quê, irmão? Súplica. É por isso que o Senhor não está dando esse poder a gente. É por isso que o Senhor não está dando esse dunamis, essa bomba de dinamite, essa banana de dinamite a gente, porque nós não temos buscado. O povo não ora mais. Nem ora em casa, nem ora na igreja. Chega na igreja e se senta. Jesus vai fazer o quê, meu irmão? O culto já tem que começar quente. E o culto só pode começar quente se houver clima de oração. Se houver clima de oração, você chega na igreja, vai bater papo. E nem pode mais bater papo, que nós estamos proibidos. Já que vocês não obedecem o pastor, vão obedecer o governador.
Porque ele mandou sentar um longe do outro. Foi assim ou não foi, glória a Jesus? Irmão, não é para bater papo, não é para orar. Nós vamos ver um grande derramamento do Espírito Santo. Ora em casa, vamos ficar de pé, ora em casa. Faça jejum. Vamos pedir um derramamento. Quem quer ver esse derramamento? Quem quer ver? Jesus vai derramar o Espírito Santo e o deserto vai se transformar em um campo fértil. E o campo fértil vai se transformar em um bosque. E o rio de Deus vai arrastar tudo que estiver na frente. E cada crente desse cheio de dinamite na mão para explodir. Eu não estou falando de dinamites literais. Tem alguém pode até cortar, né? Só o pastor está incentivando os crentes a pegar dinamite. Mas é dinamite espiritual. Quem quer essas dinamites espirituais? Quem quer? Para explodir as trevas. Vamos orar pelas manhãs. Tem alguém para ser crente hoje, por favor? Levante a mão. Primeiro é salvo. Depois de salvo recebe o quê? Depois de salvo? O batismo no Espírito Santo. Onde está alguém? Em nome de Jesus. Onde está alguém? Alguém afastado que nunca foi crente, mas veio ouvir a palavra de Deus. Alguém? Não há. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória. Convido o pastor Sebastião para vir orar. Quem necessita das orações, irmãos? Se Deus permitir, terça-feira nós prosseguiremos falando sobre este glorioso assunto. Quem diz amém em nome do Senhor? Para quem é o batismo com o Espírito Santo? É para quem já é salvo. Os apóstolos eram salvos no dia de Pentecoste? Sim ou não? Então não é conversão. Não aceita essas conversas, irmão, de metidos a doutores. Não aceita essas heresias. Quem ensina essas heresias, quer que vai cair na cabeça dele? Um curiço. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, seja louvado, exaltado e engrandecido o teu nome, Senhor. Te louvamos por esta noite na tua presença. Te louvamos pela mensagem da tua palavra. Oh, que o teu Espírito Santo, Deus, seja derramado sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, e que o verdadeiro dínamo, Senhor, possa fazer parte da tua igreja. Leva-nos em paz e encha-nos do teu Espírito Santo. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só quem recebeu foram os apóstolos? Sim ou não? A mãe de Jesus recebeu? As mulheres receberam? Todos receberam? Você também tem direito a receber. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem...